Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época, numa geração, onde as pessoas vêm para o Evangelho e desconhecem completamente termos e expressões que, na verdade, são terminologias bíblicas básicas, essenciais, fundamentais do cristianismo e da nossa fé cristã. As pessoas vêm e não sabem, não fazem a mínima ideia do que seria expressões do tipo justificação, regeneração, graça, evangelho, salvação, enfim, são expressões, meus irmãos, que são expressões bíblicas, teológicas e que todo cristão deveria de saber. Neste vídeo eu gostaria de fazer uma dissertação muito breve, sucinta, sobre o que é o Evangelho. As pessoas falam sobre o Evangelho, mas o que de fato é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma palavra grega, euangelion, que por sua vez significa boas novas. Numa linguagem bem popular nossa, essas boas novas também poderia ser boas notícias. Quando pensamos sobre esta palavra evangelho, que é boas novas ou boas notícias, e reportamos-nos ao Antigo Testamento, e nós devemos, eu vou usar alguns exemplos a fim de entendermos um pouco melhor o que seria essas boas novas, o evangelion, ok? No Antigo Testamento, quando havia alguém doente numa casa, os parentes assustados, com medos, né? Se a pessoa iria melhorar ou iria piorar, os parentes, por sua vez, chamavam o médico. E o médico analisava o paciente e depois dava o diagnóstico. E, portanto, aquele médico olhava para os parentes chorando, apavorados, atônitos de medo, e o médico dizia as seguintes palavras: Evangelion, o seu parente, seu filho, sua esposa, não é? Enfim, não vai morrer agora. Terá mais alguns anos de vida. Isso foi uma doença muito simples, não é para a morte. E quando os parentes recebiam essa notícia, eles regozijavam-se, alegravam-se. Isto é Evangelion, boas novas ou boas notícias. Em outro contexto, quando Israel saía para a guerra e o povo ficava na expectativa, e também, para destacar aqui, havia um guarda, um vigia na guarita, que ficava na espera dos soldados que saíram. Né? E esse guarda, que ficava na torre de vigia, quando avistava ao longe um soldado vindo, e ele observava muitos passos desse soldado. Conforme ele vinha e a poeira daquela estrada ia levantando-se, o guarda já tinha a notícia. Se o soldado israelita vinha numa velocidade fora do comum, eles sabiam, eles estão vencendo a guerra. Israel está vitorioso contra o exército inimigo. Todavia, quando o soldado voltava cabisbaixo, a poeira não levantava, os passos devagar, aquele guarda também já entendia. Eles estão perdendo a guerra. Ou, por que não dizer, até mesmo já foram derrotados. Aqueles passos indicavam e traziam uma boa ou má notícia. Isto é, Evangelion. É por isso que o profeta Isaías, em dado momento do seu livro, vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É nesse contexto. O guarda ficava esperando o soldado e prestava muita atenção nos pés. Não é? E essa seria a resposta. Eles ficavam na expectativa de uma boa notícia. Meus irmãos, isto é evangelho. A raça humana, todos os seres humanos sem exceção, estão representados em Adão.
Romanos 5:12, Paulo diz: porque por um só homem, isto é, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A nossa condição era inferno. A nossa condição como pecadores era distantes da presença de Deus. E Paulo, mais uma vez no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 6, verso 23 da carta aos Romanos, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que é morte? Na escrita de Paulo, ou melhor, na literatura bíblica, quando a Bíblia fala em morte, há três tipos de morte. O primeiro morte é a morte física, que é a separação da alma ou do espírito do corpo, da matéria, não é? O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que é o estado do pecador que não conhece a Cristo. Efésios 2, 1 e também verso 5. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é o Guiena, lago de fogo, Apocalipse capítulo de número 20. Portanto, quando Paulo diz o salário do pecado é a morte, creio eu que essa morte ela é um termo muito abrangente e abrange os três tipos que lhes apresentei, ok? Trata de uma morte física, espiritual e eterna. A situação era terrível, mas Paulo não para por aí. Ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe? Aí está a boa notícia, Evangelion. Deus amou o mundo, João 3,16, enviou o seu Filho a fim de nos redimir e nos tirar desta má notícia do pecado e do inferno. Existem pessoas que fazem a separação, dizendo que o Antigo Testamento é a lei e o Novo é a graça, o Evangelho. Não, é um pensamento equivocado. Porque desde o Antigo Testamento, Deus já tratava com o povo à base da graça e do Evangelho. Em Gênesis 3:15, nós vemos o Evangelho ali, a boa notícia aparecendo exatamente num contexto de maldição. Gênesis 3:15, dentro da teologia reformada, é tido como proto-evangelho. O que é o proto-evangelho, meus irmãos? É a anunciação, é a proclamação do primeiro evangelho. Deus falou: vocês não comerão de nenhuma das árvores que há no jardim, menos, ou melhor, vocês comerão de todas as árvores que há no jardim, menos a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. Vocês não poderão tocá-las, mas vocês têm a liberdade de escolher todas as outras. E o homem quebrou o que é chamado na teologia reformada o pacto das obras. Deus disse: não comam, e mesmo assim eles comeram e desobedeceram à ordem divina. O mundo parecia estar perdido. O cenário era de caos espiritual. Eles de fato morreram. Os três tipos de morte que acabei lhes apresentando estão presentes ali no Éden. Contudo, Deus trouxe a boa notícia. Ali está o Evangelho. Da semente da mulher nascerá um que ferirá a tua cabeça. É interessante isso. Ali está a boa notícia. Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. Apontava para Cristo. E todas as personagens do Antigo Testamento eram salvas. Mas se Cristo não veio, como é que elas eram salvas? Porque elas creram na promessa de Gênesis 3:15. Eles não viam nada, mas eles olhavam para o futuro e viam a promessa. Eles esperavam o Messias prometido. Eles esperavam aquele que viria trazer a boa notícia, ou melhor, consumar a boa notícia. Portanto, meus irmãos, isto é o Evangelho, ok? Espero tê-los ajudado. Abraço.